Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 em 2020. Hoje, segunda parte dos crimes de trânsito do capítulo 19. Vamos tratar hoje, meu guerreiro, dos crimes em espécie, isso mesmo, no final questões estratégicas e esquematizadas. Mas se você perdeu os últimos capítulos e principalmente a primeira parte dos crimes de trânsito, corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB atualizado com a Lei 14.071 em 2020, que está lá de forma estratégica e esquematizada. E no final de cada capítulo, questões estratégicas. Hoje, segunda parte dos crimes de trânsito, capítulo 19, dos crimes em espécies. E no final, várias questões estratégicas esquematizadas. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador, transformador de vidas. Sem mais delongas, meu guerreiro e minha guerreira, confere aí comigo o nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020 dos crimes de trânsito, força e honra. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, CTB mais Lei 14.071 de 2020, capítulo 19, crimes de trânsito, segunda parte, despencam nas provas dos crimes em espécie, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, CTB, capítulo 19, segunda parte, meu guerreiro. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, eu achei por bem, antes de ver os dispositivos legais dos crimes de trânsito, a segunda parte dos crimes em espécie. Para quem não sabe, vai ficar sabendo, e para quem já sabe, vai fazer uma revisão dos crimes de trânsito, de dano, de perigo concreto, perigo abstrato, porque são esses crimes que despencam na segunda parte agora, meu guerreiro e minha guerreira, dos crimes de trânsito, dos crimes em espécie, força e honra. Confere aí comigo, crimes de trânsito tem um de dano e tem um de perigo. Crime de dano, conceito, crime de dano é aquele que pressupõe a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Logo, é aquele que não se consuma apenas com o perigo, porque é fundamental que ocorra uma efetiva destruição a um bem jurídico penalmente protegido. Tem como exemplo o artigo 302, que é praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, e tem um 303, que é praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, ou seja, dois exemplos, 302, 313, meu guerreiro, crimes de dano. Guarde bem os crimes de perigo, conceito. Crime de perigo é aquele que vem a se consumir com simples perigo criado para o bem jurídico. Temos como espécie, porque você já sabe, crime de perigo ao gênero tem duas espécies: crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato. Isso mesmo, abstrato. Crime de perigo concreto. Crime de perigo concreto é aquele em que a realização do crime obriga a existência de uma situação de efetivo perigo. Guarde bem, meu guerreiro, meu guerreiro. Tem que haver isso mesmo, efetivo perigo. Temos três exemplos dentro dos crimes de trânsito do CTB. O 308, 309, meu guerreiro, minha guerreira, que despencam nas provas. Vamos ver daqui a pouquinho o 311. E o crime de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato ou presumido é o perigo que não precisa ser provado, porque a lei se contém com a simples prática da ação que pressupõe perigosa. Há doutrinadores, meu guerreiro e minha guerreira, que assimila isso mesmo, crime de perigo abstrato, com um crime de mera conduta, que você já estudou direito penal, já está ligado que é um crime, meu guerreiro e minha guerreira, um crime material, um crime formal, um crime de mera conduta. Então, há doutrinadores que associam o crime de perigo abstrato ao crime de mera conduta. Exemplos do crime de perigo abstrato: CTB, artigo 304, caiu na última prova. 305, 306, 307, 310 despencam nas provas, também caiu, meu guerreiro, minha guerreira, na última prova da PRF, e o 312, ou seja, revisão rápida aqui com Robson Concursos dos crimes de trânsito de dano e de perigo. De dano é logo 302, meu guerreiro, minha guerreira, homicídio culposo, e o 303, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Já o de perigo, tem um de perigo concreto e de perigo abstrato. Perigo
perigo concreto despenco nas provas. O 309 caiu na última prova da PRF e o 300, meu guerreiros, e 10 e o 4 despenco mais na prova, mas de perigo concreto tem o 308, 9 e 11 e abstrato 304, 5, 6, 7, 10 e 12. Força e honra, vamos ver, meu guerreiro, dispositivos legais. No final, várias questões que caiu nas provas da Polícia Federal para delegado, juiz, promotor, você vai ver de forma estratégica e esquematizada. Quer se aprofundar, meu guerreiro? Tem vários professores aí no YouTube, meu guerreiro, Marcos Girão, Herculano, Fernando Pessoa, meu guerreiro, os professores do Gran Cursos, do Alfa, tem um Bandeira, meu guerreiro, minha guerreira, tem um guerreiro lá do Trânsito, meu guerreiro, minha guerreira, força e honra. Estratégico eles, aqui com o Robson Curso é rápido, de forma estratégica, esquematizada, com questões para mostrar a você como cai em prova. Confere comigo agora os dispositivos legais, capítulo 19 dos crimes de trânsito, seção 2 dos crimes em espécie, artigo 302, que acabamos de ver que é um crime, meu guerreiro, minha guerreira, de dano, que diz o seguinte: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, penas detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E você me diz, mas Robson Cursos, as penas caem em prova, meu guerreiro. A VUNESP já cobrou, há outras bancas que cobram. A Sebrasp, meu guerreiro, até o momento eu não vi questões cobrando as penas, se é de detenção, as qualificadoras que vamos ver, meu guerreiro, minha guerreira, muda para reclusão, até o momento eu não vi, mas outras bancas cobram sim. Olha aí, confere comigo agora, meu guerreiro, crime de dano 302, aí vem o parágrafo 1º e diz: no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente decore, inciso 1º, não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada. 3, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. E 4, no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. Decore e despenco nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. O homicídio culposo ali, a aumentativa de 1/3 a metade, não vá confundir com as agravantes que está lá na parte geral das disposições gerais da primeira parte. Perdeu? Corre lá no canal no YouTube Robson Cursos, na playlist, meu guerreiro, Robson, na playlist CTB mais Lei 14.072/2020. Lá são as agravantes, aqui são as aumentativas, ou seja, as majorantes. Caiu na última prova, vai cair de novo, força e honra. Agora, de forma estratégica, esquematizado os slides aqui com Robson Cursos para facilitar sua memorização e aprendizagem. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada, é a majorante aqui, meu guerreiro, minha guerreira, de 1/3 a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à vítima, viu? A vítima do acidente e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros, força e honra. Tira o print aí, meu guerreiro, e cola aí no seu quarto, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, parágrafo 3º, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, guarde bem, penas agora é de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Guarde bem a qualificadora do homicídio culposo, meu guerreiro, minha guerreira, que agora é penas de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Meu guerreiro, minha guerreira, despenco nas provas. Artigo 303, vamos ver agora a lesão corporal culposa. Diz o seguinte: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, penas detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
crime de dano, como você já sabe, assim como homicídio culposo na direção de veículo automotor, um crime de dano, e também o 303, praticar lesão corporal culposa, crime de dano. São esses dois, meu guerreiro, dos crimes em espécies da segunda parte do CTB. Parágrafo 1º, aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302, meu guerreiro. Isso mesmo que acabamos de ver, aquelas hipóteses que aumentam a pena de 1/3 à metade, majorante, fosse uma. Volte lá se esqueceu para você decorar, meu guerreiro, minha guerreira. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, meu guerreiro, qualificador aí da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Decore, porque despenco nas provas. Artigo 304, caiu no último concurso da PRF, quem sabe pode cair de novo, despenco nas provas. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave, meu guerreiro, minha guerreira. É um crime de perigo abstrato, você já sabe isso mesmo. 304, meu guerreiro, 305, 306, 307, 310, 300, meu guerreiro, minha guerreira, e 12, despenco nas provas, são crimes de perigo abstrato. Vamos ver como caem em questões, como caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Parágrafo único, incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, e você já sabe que é um crime de perigo abstrato. Olha aí, 306, despenco nas provas, o queridinho também, meu guerreiro, minha guerreira, das bancas. Diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, crime de perigo abstrato, como você já sabe. E penas, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, o parágrafo 1º diz o seguinte: as condutas previstas no caput serão constatadas por, olha aí, inciso 1º, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,13 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Decore, meu guerreiro, minha guerreira. Igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,13 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN, meu guerreiro, alteração da capacidade psicomotora, força e honra. O parágrafo 2º diz: a verificação do disposto neste artigo poderá uma faculdade ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Guarde bem aí o parágrafo 2º, também despenco nas provas. Parágrafo 3º, o CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia
ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código Crime de Perigo Abstrato, nosso 307. Penas detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo, meu guerreiro. Guarde bem, é de idêntico prazo, porque cai nas provas, meu guerreiro, que é o dobro, não, é de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. E o parágrafo único, nas mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, Robson Concurso já trouxe aqui, meu guerreiro, minha guerreira, 48 horas para facilitar para você não ir lá no parágrafo 1º do artigo 293, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, ou seja, deixar de entregar dentro das 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Guarde bem as 48 horas de despenco nas provas. Artigo 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, meu guerreiro, minha guerreira. Guarde bem, meu guerreiro, no finalzinho, um dos artigos de perigo, os crimes de perigo concreto, gerando, tem que gerar, meu guerreiro, situação de risco, porque se não gerar situação de risco, não é crime de perigo concreto, meu guerreiro e minha guerreira. Pode ser outro, meu guerreiro e minha guerreira, de dano ou de perigo abstrato. Agora, o crime de perigo concreto tem que dizer gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. E vem apenas detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, meu guerreiro e minha guerreira. Você já sabe que é um crime de perigo concreto, isso mesmo, 308, crime de perigo concreto. Olha aí, o parágrafo 1º diz o seguinte: se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Guarde bem aí, meu guerreiro, as qualificadoras do 308 despencam nas provas, viu? Parágrafo 2º, de novo aqui diz: se da prática do crime previsto no caput resultar morte e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. Outra qualificadora despencam nas provas, meu guerreiro, minha guerreira. Mas a natureza grave despencam mais do que a gravíssima no crime do 308. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassar do direito de dirigir, gerando perigo de dano. Eu não disse a você que você tem que gravar esse gerando perigo de dano, porque, meu guerreiro, minha guerreira, se na historinha que nós vamos ver nas questões não disser que gerou perigo de dano, meu guerreiro, minha guerreira, não é crime de perigo concreto. Vamos ver agora, meu guerreiro, crime de perigo concreto, nosso 309, que é dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou a habilitação, ou ainda se cassar do direito de dirigir, gerando perigo de dano, é um crime de perigo concreto e tem as penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa força em honra. O 310, o queridinho das bancas, assim como o 304, meu guerreiro e minha guerreira, 306, 309, 310, o 302, o 303, mais o 309, o 310, meu guerreiro e minha guerreira, 304, 308, queridinho das bancas. Permitir, confiar ou entregar. Eu memorizei o mnemônico PC, meu guerreiro, isso mesmo.
P de permitir, C de confiar, ou de entregar, esses três principais verbos já relacionando ao crime de perigo abstrato. Então, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Você já sabe que é um crime de perigo abstrato. Agora, apenas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, crime de perigo abstrato, meu guerreiro. Só a forma, meu guerreiro, só o ato de você permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, meu guerreiro, você já praticou o crime, porque é um crime de perigo abstrato, meu guerreiro, que acabamos de ver no começo o conceito do crime de perigo abstrato. Força e honra. Súmula 575 do STJ, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, decore essa súmula, porque despenco nas provas e traduz o fato do artigo 310 do crime de perigo abstrato, permitir, confiar ou integrar. Aí vem o STJ e formalizou a súmula 575, diz o seguinte: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310, olha aí, o artigo 310, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, meu guerreiro. Porque, meu guerreiro, havia muitos julgados que diziam que era um crime de perigo concreto, tinha que haver, meu guerreiro, minha guerreira, efetiva lesão gerando perigo de dano. Aí veio o STJ, formalizou aí a súmula 575 e disse: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Então, só o fato de você permitir, confiar ou entregar já caracterizou, meu guerreiro, minha guerreira, aí o crime do artigo 310, força e honra. Artigo 311, trafegar em velocidade incompatível. Também cai em prova, viu? Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Olha aí o gerando perigo de dano, meu guerreiro, minha guerreira. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, você já sabe que é um crime de perigo concreto. Então, meu guerreiro, minha guerreira, se ligue bem aí que é trafegar em velocidade incompatível. Não é velocidade máxima, meu guerreiro, não é os 50% a mais da velocidade, meu guerreiro, permitir pela vida, não. É velocidade incompatível, porque vamos supor, meu guerreiro, minha guerreira, você está perto de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque, a velocidade é 80 km por hora, aí você passa ali, meu guerreiro, minha guerreira, em grande movimentação, em 80 km por hora, sim, mas a movimentação, aí você diz, não, mas eu estou na velocidade permitida, sim, mas não é velocidade incompatível, vamos ver nas questões, fossem ou então tem que trafegar em velocidade incompatível. Então, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de danos, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, crime de perigo concreto, grave bem, é velocidade incompatível, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aí, artigo 312 diz o seguinte: inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz. Você já sabe que aqui o 312 é um crime de perigo abstrato,
penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O parágrafo único diz: aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se referem força e honra. Artigo 312-A, cai menos em prova. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar substituição, meu guerreiro e minha guerreira, de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades. Olha aí, inciso 1º, trabalho aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, aí veio a lei número 14.071 de 2020, trazendo a atualização nos nossos crimes, isso mesmo, na segunda parte dos crimes em espécie, o artigo 312-B, meu guerreiro, a única atualização dentro dos crimes de trânsito trazida pela lei 14.071 de 2020, que diz: aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302, que você já sabe que é a qualificadora do 302, e no parágrafo 2º do artigo 303, que também é qualificadora do 303, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Decreto-Lei, ou seja, do Código Penal. Aí, meu guerreiro, você deve ir lá ver o parágrafo 3º do artigo 302, meu guerreiro, que trata ali do homicídio culposo na direção de veículo automotor. O parágrafo 2º, meu, que trata do artigo 303, que é o artigo que trata da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E ir lá no inciso 1º do caput do artigo 44 para ver o que é que não se aplica a esses parágrafos desses artigos, meu guerreiro. É assim que se estuda, mas não se preocupe, Robson Concursos facilitando a sua vida, a minha vida, para um dia da prova nós gabaritar. Confere aí comigo, parágrafo 3º do artigo 302 diz: se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência qualificadora, aí as penas é de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A qualificadora, parágrafo 2º do artigo 303, que é a lesão corporal culposa, meu guerreiro, praticada na direção de veículo automotor, diz: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí vem, meu guerreiro, o Código Penal no artigo 44 diz: as penas restritivas de direitos são autônomas e substitui as penas privativas de liberdade. E quando? Grave bem agora o inciso 1º. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Beleza, até aí, meu guerreiro, se não fosse a atualização trazida pela lei, estava a primeira. Então, ou seja, as qualificadoras passam, né, de 4 anos. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Opa, mas houve a violência ou grave ameaça à pessoa. Ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Aí, por isso, veio a atualização da lei, meu guerreiro, e disse que não se aplica o parágrafo 3º do artigo 302, que trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor, e o parágrafo 2º do artigo 303 da lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, ou seja, não se aplica esse instituto legal aqui, meu guerreiro, minha guerreira, do inciso 1º do artigo 44, ou seja,
As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo, ou seja, não se aplica, meu guerreiro e minha guerreira, as qualificadoras tanto do homicídio culposo na direção de veículo automotor e tanto da lesão, da lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Força e honra, lindo dispositivo, e assim que se estuda, guarde bem, meu nobre guerreiro, para não errar na prova. Robson Concurso, de alguma forma, tentando ajudar aqui a você de forma direta ou indireta. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, vamos ver agora várias questões estratégicas e esquematizadas. Foi rápido, Eu não gosto muito de aprofundar nos crimes de trânsito e tudo, porque primeiro, meu guerreiro, eu vou perder muito tempo e eu vou fazer a prova. Então, para mim, não é estratégico. Deixo isso para os grandes professores, Marco Girão, Herculano, Fernando Pessoa, meu nobre guerreiro, o Bandeira, o guerreiro lá da PRF do trânsito, meu guerreiro especialista em trânsito lá, os professores do Alfacom, do Gran Cursos, meu guerreiro, minha guerreira, do Estratégia Concursos, assim como o nobre professor Marco Girão e de vários outros cursos preparatórios. Coloca aí no YouTube, lá eles se aprofundam. Aqui é rápido, estratégico, que despencam, que não despencam, e provando a você em questões, que é o mais importante, como cai em prova. Então, meu guerreiro, eu tento fazer aqui do máximo possível mais estratégico, porque para quem já estudou, revisão. Para quem não estudou, tenta de forma rápida pegar os assuntos e ver nas questões como cai em prova. Olha aí, meu guerreiro, questão 161, ano 2019, Banca Sérgio Sebrasp, caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte: Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu coletivo, atropelou e matou culposamente uma pedestre. Sábio, ao conduzir seu veículo em um passeio com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa que faleceu no mesmo instante. Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente uma transeunte que estava na calçada. Ela morreu em seguida. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito, cujas penas poderão, pelas circunstâncias fáticas, ser aumentadas até a metade e suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas, meu guerreiro. Certo ou errado? Caiu na última prova, vai cair de novo, meu guerreiro, minha guerreira. Agora em 2021, você já sabe, questão certa, isso mesmo, até a metade, vai de 1/3 até a metade. Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro, artigo 302 do CTB, que diz: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime de dano, você já sabe, penas, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí vem agora, meu guerreiro, minha guerreira, isso mesmo, o parágrafo, e diz: no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada majorante, meu guerreiro, minha guerreira, de 1/3 a metade, se o agente não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte de passageiro. Olha, meu guerreiro, trazendo a assertiva da nossa questão. É assim que cai em prova. Tem o artigo, tem o parágrafo, meu guerreiro, e eles cobram principalmente as majorantes, ou seja, as aumentativas de 1/3 a metade. Está aí as 4. Decore, memorize para não errar mais nas provas. Mais uma questão, agora 2019, caiu no curso de formação, diz o seguinte: Ana dirigia pela BR-101. Aí vem aqui, meu guerreiro e minha guerreira, vamos ler aqui a historinha, porque custa nada. Ana dirigia pela BR-101 na altura do distrito de Campos dos Goitacazes, a 60 km por hora, quando resolveu ler uma mensagem no celular e então atropelou um homem de 57 anos de idade. Apesar de Ana ter prestado total socorro, tendo inclusive chamado socorro especializado, a vítima teve diversas fraturas. Policiais rodoviários federais que faziam patrulhamento na região não prenderam Ana em flagrante, porém relataram em boletim de ocorrência circunstanciado que, de forma bastante minuciosa, o ocorrido e as lesões sofridas pela vítima. A partir da situação hipotética apresentada, julgo o item que se segue. Em razão das lesões sofridas pela vítima,
Ana responderá por lesão corporal culposa, prevista no artigo 129 do Código Penal. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado? Ana vai responder por lesão corporal culposa pelo Código Penal ou por lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 303 do CTB, que você já sabe que é um crime de perigo de dano. Brincadeira, né, meu guerreiro? Você já sabe, isso mesmo, questão errado, não é lesão corporal culposa, artigo 129 do Código Penal, não. Aqui traduz o princípio da especialidade, meu guerreiro e minha guerreira. Vai lá no canal Robson Concurso, há os vídeos lá tratando tudo sobre os princípios da especialidade, da construção ou absorção, meu guerreiro e minha guerreira, da alternatividade, isso mesmo, da subsidiariedade tácita, expressa, tudo lá, meu guerreiro e minha guerreira, confere lá com o Robson Concurso. Aqui, segundo o princípio da especialidade, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Foi a lesão corporal culposa praticada na lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, meu guerreiro, aplica-se o CTB, norma especial, prevalece sobre a norma geral, força e honra. Duvida? Confere aí comigo o artigo 303 do CTB, que diz: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, penas detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, força e honra. Você já sabe que o 303, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, é um crime de dano, força e honra. Olha aí, meu guerreiro, na lesão corporal culposa, Robson Concurso trazendo aqui de forma estratégica esquematizada para você, diz que, cometida na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 a metade se o agente, o parágrafo relaciona, meu guerreiro, o parágrafo do artigo 302 do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Então, na lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor, a pena também é aumentada de 1/3 a metade se o agente, decore, não possui permissão para dirigir ou carteira de habilitação, praticá-lo em faixa de pedestre ou na calçada, deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente e no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiro. Assim, meu guerreiro, como no homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, a aumentativa de 1/3 a metade é a mesma aumentativa de 1/3 a metade, meu guerreiro e minha guerreira, para lesão corporal culposa cometida na direção de veículo automotor. Força e honra, decore porque despenco nas provas. Olha aí mais uma questão. Ano 2019, Sérgio Sebrasp caiu na última prova da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte: dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transeunte, causando-lhe ferimentos leves. Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar. Brincadeira, né, meu guerreiro? Você já sabe, questão errado, isso mesmo, atípica, brincadeira, né, meu guerreiro, minha guerreira? Confere aí comigo, olha aí, artigo 304 CTB, que diz: deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Você já sabe, penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Você também já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que aqui é um crime de perigo abstrato, isso mesmo. E o parágrafo único diz: incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, meu guerreiro, minha guerreira. Ou seja, não tem nada de atípico aqui, meu guerreiro. Ele vai responder. Olha aí, mais uma questão, 164, ano 2018, meu guerreiro, meu VUNESP, caiu aí para auxiliar de papilocopista policial. Diz o seguinte: considera-se crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro a conduta de afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída. E aí, meu guerreiro, certo ou errado, você já sabe, né? Questão certa, isso mesmo. Duvida? Confere aí comigo o artigo 305 do CTB, que diz: afastar-se o condutor do veículo
do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, que lhe possa ser atribuída apenas detenção de 6 meses ao ano ou multa. Você já sabe que é um crime de perigo abstrato, força e honra. Cai menos em prova esse artigo, mas cai, meu guerreiro, minha guerreira. Confere aí comigo agora, meu guerreiro, mais uma questão, banca SESC por Sebrasp 2018, caiu aí na Polícia Federal, meu guerreiro, minha guerreira. Diz o seguinte, a questão: 2 motoristas, Pedro e José, foram levados à central de flagrantes da Polícia Civil após terem sido parados em uma blitz no trânsito. Segundo a Polícia Civil, Pedro, de 32 anos de idade, foi submetido ao teste do bafômetro durante a blitz e o resultado mostrou 0,68 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele pagou fiança e deverá responder em liberdade por crime de trânsito. Conforme os policiais, José, de 22 anos de idade, se recusou a submeter-se ao teste do bafômetro, mas o médico legista do Instituto Médico Legal IML, que o examinou, comprovou alteração da capacidade psicomotora em razão do consumo de substâncias psicoativas que determina dependência. José também pagou fiança para ser liberado. Com relação a essa situação hipotética, julgo o item a seguir: a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substâncias psicoativas que não seja bebida alcoólica não está prevista como crime no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, meu guerreiro? Brincadeira, né? Você até está sorrindo com essa questão, né? Caiu para a Polícia Federal, isso mesmo. Questão errado, duvida? Confere aí comigo o artigo 316, queridinha das bancas, que trata também do crime de perigo abstrato, meu guerreiro, minha guerreira. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, isso mesmo, crime de perigo abstrato. Tem as penas de detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, meu guerreiro, minha guerreira. Aí vem agora, isso mesmo, você já sabe que é crime. Aí vem agora, meu guerreiro, minha guerreira, mais uma questão. Ano 2018, caiu para delegado de polícia. Diz o seguinte: nos termos da Lei 9.503/97, que é o do CTB, a conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência será constatada por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora ou por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. E aí, meu guerreiro, linda questão, caiu para delegado. Se caiu para delegado, vai cair também para você, meu guerreiro. Você já sabe, questão certa, isso mesmo, decore no CTB, meu guerreiro, minha guerreira, é igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, meu guerreiro, minha guerreira. Duvida? Confere aí comigo o artigo 306, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, crime de perigo abstrato, penas, você já sabe, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão, proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E vem o parágrafo 1º, meu guerreiro, minha guerreira, que diz o seguinte: as condutas previstas no caput serão constatadas por, inciso 1º diz, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou, inciso 2 diz, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Guarde bem, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar ou sinais, meu guerreiro e minha guerreira. Decore, cai em prova. Também veja as resoluções, está lá, meu guerreiro, no canal Robson Concursos, playlist, resoluções para PRR, todas as resoluções, CTB, mais resoluções, os 30 pontos você vai gabaritar.
Mais uma questão, 2019, Sebrasp, caiu na última prova, Policial Rodoviário Federal, diz o seguinte: Felipe, ao violar suspensão para dirigir, foi flagrado e autuado pela autoridade competente em operação de fiscalização, conduzindo seu veículo automotor em via pública. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito e poderá receber como pena nova imposição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo, sendo vedada a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da natureza da infração. Meu guerreiro, brincadeira, né? Você já sabe que estão errado. É mesmo, Robson Cursos. Claro, eu disse, se ligue, meu guerreiro. Não é pelo dobro do primeiro prazo, meu guerreiro. Duvida, confere aí comigo o artigo 307, diz o seguinte: violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Crime de perigo abstrato, você já sabe que o artigo 307, que é violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código, é um crime de perigo abstrato, meu guerreiro e minha guerreira. Penas de detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo. Olha aí, meu guerreiro. Penas de detenção de 6 meses a 1 ano e multa com nova imposição adicional de idêntico prazo. A assertiva disse lá, a questão disse que era pelo dobro do prazo. Não, não. É nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. E o parágrafo único diz, meu guerreiro, para nós fazer essa revisão geral aqui do artigo 307, nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, que é o prazo de 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Robson Cursos facilitando a sua vida aqui da melhor forma possível, força e honra. Mais uma questão, meu guerreiro, 2019, olha aí, Sebrasp, isso mesmo, caiu na última prova, meu guerreiro. Policial Rodoviário Federal diz o seguinte: ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública sem que tivessem autorização para tanto. Nessa contenda houve colisão dos veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transeunte. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, julgo o item a seguir: Godofredo e Antônio responderiam por crime de trânsito independentemente da lesão corporal causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Caiu na última prova, vai cair de novo, você já sabe, a questão está certa. É mesmo, Robson Cursos? Por que a questão está certa? Duvida, vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira. Daqui a pouco, mesma historinha, meu guerreiro e minha guerreira, a assertiva diz o seguinte: por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, é vedada a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de Godofredo e Antônio, bastando a realização dos exames médicos da vítima e o compromisso dos autores em comparecer a todos os atos necessários junto às autoridades policial e judiciária. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, é vedada a instauração de inquérito policial. Essa ação aqui, meu guerreiro e minha guerreira, de Godofredo e Antônio, é ação pública condicionada ou é ação pública, meu guerreiro e minha guerreira, incondicionada? Vamos ver. Duvida, meu guerreiro, questão está certo ou errado? Você já sabe, questão errado, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora, porque as duas questões, uma está certa e a outra está errada, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, mais uma questão, de novo, olha, mesmo textozinho, mesma historinha. 3 questões caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, meu guerreiro e minha guerreira. Diz o seguinte: Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística. Aí você já sabe a historinha e vem a pergunta: Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão em razão do resultado danoso da conduta delitiva. E aí, certo ou errado, meu guerreiro? Você já sabe, isso mesmo. Questão certa, é mesmo, Robson Cursos. Vamos ver agora, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 308, você viu, o artigo 308, somente 3 questões de historinha do artigo 308 caiu na última prova, ou seja, estratégico para a sua prova, 308, meu guerreiro. Eu acredito que na
próxima prova agora em 2021 da PRF vai vir mais questões do 309, do 310, meu guerreiro e minha guerreira. O 308 foi o queridinho, isso mesmo, 3 questões do 308 que diz: participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Você já sabe que penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º, minha guerreira, qualificadora, diz o seguinte: se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, a questãozinha, a historinha disse, gerou lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, meu guerreiro e minha guerreira. Aí vem agora, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, o parágrafo 1º do artigo 291, isso mesmo, que trata lá esse artigo 291 das disposições gerais dos crimes de trânsito, também cai em prova, como você viu, misturou, meu guerreiro, tanto das disposições gerais como dos crimes em espécie, numa única questão, na historinha, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz que não se aplica o inquérito policial, meu guerreiro e minha guerreira, se aplica sim, porque não é ali situação de ação penal pública condicionada. Não. É situação, meu guerreiro e minha guerreira, causa de ação penal pública incondicionada e é um dever haver o inquérito policial. Diz o seguinte: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 99, meu guerreiro, 95. Essa Lei 99 você já estudou, se não estudou, deve estudar. Trata da lei, meu guerreiro, a lei dos juizados especiais criminais, isso mesmo, juizados especiais criminais, e despenco mais na prova o artigo 76, que trata da transação penal, meu guerreiro e minha guerreira. Olha lá o primeiro vídeo de Robson Concursos da primeira parte dos crimes de trânsito, que eu falo tudo lá explicando o que é a transação penal, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Aqui, exceto se o agente estiver, ou seja, exceto se o agente estiver, inciso 1º, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2, participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. E 3, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Aguarde bem. É a velocidade superior à máxima permitida, transitando em 50 km por hora, meu guerreiro, acima da velocidade superior à máxima permitida para a via. Ou seja, se a via tem lá a velocidade máxima de 60, eu tenho que transitar acima 50 km, ou seja, 50, 60 mais 50, 110. Se eu transitar, meu guerreiro, em 111 km, já entra aqui, meu guerreiro, o instituto aqui desse parágrafo. E veio o parágrafo 2º, meu guerreiro, do artigo diz: nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal, ou seja, estratégico, o artigo 308. Vimos os dispositivos legais, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, vimos o parágrafo, a qualificadora, relacionando aqui o parágrafo 1º do artigo 291, que disse que não se aplica o inquérito policial. Aqui diz que dentro do rol dos incisos 1, 2, 3 do parágrafo 1º do artigo 291, meu guerreiro e minha guerreira, é um dever ser instaurado inquérito policial para a investigação da infração penal, ou seja, aqui traduz ação penal pública incondicionada e não se aplica, meu guerreiro, dentro dessas hipóteses sob a influência de álcool, participando em via pública de corrida, disputa ou competição, transitando em velocidade superior à máxima permitida para ver 50 km por hora, não se aplica o artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, e principalmente o artigo 76, que trata da transação penal, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, porque você já sabe que a transação penal é um instituto despenalizador pré-processual inserido pela Lei 9.099.
E transação penal ocorre entre o promotor e o autor do fato e consiste na faculdade de dispor da ação penal, isto é, de não promovê-la sob certas condições. Ou seja, artigo 76, estratégico para sua prova, transação penal não se aplica nos incisos 1, 2, 3, meu guerreiro, e é um dever estará o inquérito policial para a investigação da infração penal, segundo o rol aí dos incisos 1, 2, 3, você já sabe, infração penal é gênero no qual tem duas espécies, crimes ou contravenções e contravenções penais, ou seja, crimes ou delitos e contravenções penais. Isso mesmo, infração penal ao gênero tem duas espécies, crimes ou delitos, porque delito é sinônimo de crime, e contravenções penais, força e honra, com Robson concurso aqui de alguma forma direta ou indireta, facilitando a sua vida. Mais uma questão, meu guerreiro, minha guerreira, para você ver, artigo 308, estratégico, meu guerreiro. Tem como você fazer questões estratégicas esquematizadas, relacionando vários artigos, parte, meu guerreiro, das disposições gerais dos crimes e dos crimes em espécie. É assim que cai em prova, questão linda, maravilhosa. Agora caiu também, ano 2019, Banca Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, na última prova, diz o seguinte: o élito maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo, para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residiam. Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. Olha aí, artigo 310 aqui, crime de perigo abstrato. Diz o seguinte: considerando a situação hipotética apresentada, julgo que se segue à luz do Código de Trânsito Brasileiro. O élito responderá por crime de trânsito, independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir veículo. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Olha aqui, a historinha, meu guerreiro e minha guerreira, é linda, e a questão está tratando do artigo 309 do nosso CTB, que trata de crime de perigo concreto. E aí, ele vai responder independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir veículo. Brincadeira, né? Questão errado, isso mesmo, porque, meu guerreiro, aqui, o élito, meu guerreiro, Miguel, tinha que gerar perigo de dano, isso mesmo. Ele, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro. Sim, mas disse que não gerou perigo de dano. Duvida? Confere aí comigo o artigo 309, que diz: dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, crime de perigo concreto, e tem as penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, tem que gerar perigo de dano. Na historinha tem que dizer, meu guerreiro Miguel, o élito dirigindo veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Aí sim, crime de perigo concreto, tem penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Por isso que a questão está errada, porque disse que ele não estava gerando perigo de dano. A mesma historinha caiu, meu guerreiro, para você ver. 309, a historinha. Agora, meu guerreiro, a historinha é do 310, que diz aqui assertiva: Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Porque disse que o Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou emprestado de Sandro. Aí diz: Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Não. Sandro aqui cometeu o crime do artigo 310, que é o PC, que você já sabe, permitir, meu guerreiro, minha guerreira, confiar ou entregar, crime de perigo abstrato. Esses 3 verbos praticou ele, meu guerreiro, minha guerreira, praticou qualquer um deles, já responde pelo crime de trânsito do artigo 310, que é um crime de perigo abstrato. Por isso que a questão está errada. Duvida? Confere aí comigo. Daqui a pouquinho vamos ver mais uma questão que caiu para juiz. Olha aí, caiu para o cargo de Policial Rodoviário Federal, o artigo 310, crime de perigo abstrato. Caiu aqui em 2019, meu guerreiro, Banca Sebrasp, a mesma Banca Sebrasp, disse: ô seu juiz, você quer ser juiz? Vou também aplicar o artigo 310, que é um crime de perigo abstrato, para ver se você sabe diferenciar. Diz o seguinte: Pedro, mesmo sabendo que seu amigo Jaime se encontrava embriagado e com a CNH vencida, entregou-lhe a condução de seu veículo automotor. Jaime então logo assumiu a direção do veículo, provocou um acidente de trânsito que causou lesões corporais em Maria.
Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência pertinente à lei, olha aí, meu guerreiro, falando em jurisprudência, já estou vendo a súmula 575 do STJ. Julgo o item a seguir. Pedro responderá pelo crime de entrega da direção de veículo automotor à pessoa sem condições de conduzi-lo com segurança, o qual se teria configurado ainda que não tivesse sido demonstrado o perigo concreto de dano a terceiros. Linda questão, maravilhosa, nos faz nos lembrar da resolução 575 do STJ. Você já sabe, questão certa. Duvida, meu guerreiro, que essa questão aqui trata do artigo 310, que é um crime de perigo abstrato, assim como a última questão que acabamos de ver, a penúltima da PRF, que caiu, 310, crime de perigo abstrato. E aqui diz, conforme a jurisprudência, meu guerreiro, súmula 575, vamos ver, duvida, confere aí comigo, 310 na veia, é o PC, meu guerreiro. Decore o PC, verbo permitir, confiar ou entregar. Qualquer um desses verbos já induz aí, já pratica o crime do 310, crime de perigo abstrato, que diz permitir, confiar ou entregar, meu guerreiro e minha guerreira. Esse ou é estratégia. Se fosse o E, é os três juntos, mas é ou. Pode ser qualquer verbo, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda quem por seu estado de saúde física ou mental ou por embriaguez não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Você já sabe, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, é um crime de perigo abstrato, isso mesmo. Aí vem agora que é a linda súmula 575 do STJ e diz: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo automotor. Olha aí, meu guerreiro, duas questões, caiu na PRF, caiu para juiz, mesmo ano, foi o SEBRASP, artigo 310, crime de perigo abstrato, súmula 575, para você jamais errar o crime de perigo abstrato, crime de perigo, ou seja, nenhum mais crimes do CTB, seja de dano de perigo concreto ou abstrato, você vai errar, força em honra, porque você já sabe que são agravantes, majorantes, aumentativa, despencam nas provas. Está gostando? Se inscreve no canal, dê seu joinha, compartilha esse vídeo para alcançar principalmente as vidas mais humildes que precisam. Força em honra, meu guerreiro e minha guerreira. Se inscreve aí no canal, dê seu joinha e compartilha. Olha aí, ano 2004, SEBRASP caiu para Policial Rodoviário Federal em 2004, viu? CTB na veia, crimes de trânsito, diz o seguinte: o CTB, em seu artigo 311, meu guerreiro e minha guerreira, censura a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança nos locais considerados pelo legislador como perigosos, elegendo essa conduta como criminosa, impondo-lhe a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Acerca desse assunto, julgo os itens que se segue. Olha aí. Velocidade incompatível é aquela desenvolvida acima da máxima permitida para o local de acordo com a sinalização das placas. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Brincadeira, né? Você já sabe questão errada. Velocidade incompatível, segundo o artigo 311, que ele já deu aí o artigo 311. É aquela desenvolvida acima da máxima permitida para o local de acordo com a sinalização das placas. Não, meu. Velocidade incompatível não é isso. Duvida, confere aí comigo, isso mesmo. Daqui a pouquinho, mais uma questão. Diz o seguinte: o código também, olha aí, 2016 caiu para promotor de justiça. Olha aí, 2004 PRF, 2016 promotor de justiça. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 11, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação, concentração de pessoas. E meu guerreiro, cobrou, meu guerreiro e minha guerreira, o próprio artigo, né? Você já sabe, questão errado, isso mesmo. Está errado, Robson Concursos. E isso, meu guerreiro, por que está errado? Diz o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 311, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros,
logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, hein, meu guerreiro? Por isso que a questão está errada. Está dizendo o quê? Está dizendo que sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança, meu guerreiro, minha guerreira. Brincadeira, né? Confere aí comigo, isso mesmo, artigo 311 que diz: trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Meu nobre guerreiro, meu nobre guerreira, se você voltar aqui a questão está falando em gerando perigo de dano? Não. Caiu para promotor de justiça, meu guerreiro, dizendo que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 311, prevê pena de detenção ou multa sempre que o condutor trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas. Cadê o gerando perigo de dano? Porque você já sabe que o artigo 311, meu guerreiro, minha guerreira, é um crime de perigo concreto. Eu disse nos crimes de perigo concreto, seja ele 308, 309, 311, tem que ter a frasezinha linda, gerando perigo de dano. Se não tiver gerando perigo de dano, não é crime, meu guerreiro, minha guerreira, de perigo concreto. Então, ou seja, artigo 311, guarde bem, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Guarde bem essa frase, tatue ela. Gerando perigo de dano é crime, meu guerreiro, minha guerreira, de perigo concreto, mas tem que ter na historinha ali, gerando perigo de dano. Força em honra, você já sabe, penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, crime de perigo concreto na via. Não tem mais como errar, meu guerreiro. Falou em crime de perigo concreto, qualquer historinha ali, se você se lembrar do artigo 308, 309, 311, gerando perigo de dano, crime de perigo concreto, força em honra. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, mais uma questão. Ano 2004, Sebrasp, Policial Rodoviário Federal, diz o seguinte: uma das preocupações do policial rodoviário federal ao chegar a um local de acidente de trânsito com vítima é preservar o local para que se realize a perícia a fim de identificar e responsabilizar o verdadeiro culpado pelo acidente. Com relação à preservação do local de um acidente de trânsito, julgo os itens seguintes: constitui crime modificar o estado do lugar, das coisas ou das pessoas para eximir de responsabilidade o verdadeiro culpado do acidente. E aí, certo ou errado, você já sabe, né? Questão certíssima. Dúvida? Confere aí comigo o artigo 312 que diz: inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou juiz. Crime de perigo abstrato, você já sabe, penas de detenção de 6 meses ao ano ou multa. E o parágrafo único, revisão aqui com Robson Cursos, diz: aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados quando da inovação o procedimento preparatório, o inquérito ou processo aos quais se refere. Decore, caiu na prova de 2004, meu guerreiro, quem sabe pode cair agora na prova de 2021. Mais uma questão, ano 2021, Banca Robson Concursos vibrando aqui para o nosso cargo da Polícia Rodoviária Federal. Julgo o item seguinte, conforme o CTB. O crime de homicídio culposo, o artigo 302 do CTB, o qual é um crime de dano nas situações em que o juiz aplicar substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma atividade de trabalho aos feriados, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Brincadeira, né? Você já sabe, questão errado. Duvida, o erro está ali aos feriados? Não, isso mesmo, você já sabe que não é aos feriados, é aos fins de semana. Duvida? Confere aí comigo o artigo 312A que diz:
para os crimes relacionados no artigo 302 a 312 deste Código, nas situações em que o juiz aplicar substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Guarde bem aí, decore. Trabalho aos fins de semana, não é aos feriados, é aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito a politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito. Você já sabe, por isso que o inciso 1º traduz a assertiva da questão aos fins de semana, não é aos feriados. Guarde bem, decore, cai em prova. Mais uma questão, ano 2021, Banca Robson, concursos, cargo policial rodoviário federal, diz o seguinte: aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302, no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Código Penal. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errado. É mesmo, Robson, concursos, claro. Meu guerreiro, se você errou essa questão, não se preocupe. O objetivo aqui é fazer você ir em cada dispositivo legal. Primeiro, decorar isso mesmo, a atualização do artigo 312b trazida pela Lei 14.071 de 2020. Segundo, e em cada dispositivo desse, parágrafo 3º do artigo 302, parágrafo 2º do artigo 303, e saber do que se trata, tentar se lembrar, colocar na mente. Parágrafo 3º do artigo 312, a qualificadora de quê? Do crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Parágrafo 2º do artigo 313 é o que? A qualificadora de quê? Da lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. E não se aplica o quê? O inciso 1º do artigo 44 do decreto-lei, ou seja, meu guerreiro, minha guerreira, do Código Penal. Saber do que se trata esses dispositivos, porque é assim que vai cair na sua prova. Mas se errou, não se preocupe. Aqui, meu guerreiro, você se errou porque está faltando ali, isso mesmo, se aplica não se aplica, não se aplica o quê? O dispositivo do inciso 1º do artigo 44 do decreto-lei. Não sabe, se esqueceu, volta ao vídeo, mas não se preocupe, Robson Concurso vai trazer agora para você ver cada dispositivo desses. Confere aí comigo daqui a pouco, viu? Diz o seguinte, mais uma questão. Banca Robson, concurso ano 2021 para o cargo de policial rodoviário federal. Julgo o item seguinte conforme a Lei 14.071 de 2020. O nobre praticou homicídio culposo ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool. Além disso, praticou lesão corporal culposa ao conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de outra substância psicoativa que determine dependência, logo resultando em lesão corporal de natureza grave. Diante desse fato, o nobre poderá ter sua pena privativa de liberdade substituída pela pena restritiva de direito. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Certo ou errado? Você já sabe, questão errada é mesmo. Com certeza, linda questão. Se cair na sua prova, algo parecido está aqui, viu? O nobre, isso mesmo, o nobre Robson Concursos colocou parágrafo 3º do artigo 302, parágrafo 2º do artigo 303, meu guerreiro e minha guerreira, e o dispositivo, o artigo 312b da Lei 14.070 de 2020, o inciso 1º do artigo 44 do Decreto-Lei, Código Penal, tudo aqui, linda questão, mas confere aí comigo porque a questão está errada se você se esqueceu. Tanto a primeira questão, que eu já mostrei que não se aplica, lá está dizendo que se aplicava. Vamos ver agora a lei número 14.071 de 2020, atualização que diz, artigo 312, a primeira questão diz, aos crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e no parágrafo 2º do artigo 303 deste Código, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Código Penal. Isso a questão que nós acabamos de ver, a primeira que diz se aplica, já mostrei que está errado o dispositivo legal. Vamos ver agora a segunda, porque não se aplica. Confere aí comigo, parágrafo 3º do artigo 302, que é o homicídio culposo praticado
na direção de veículo automotor que diz: se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, isso mesmo, psicoativa, que determine dependência, você já sabe dessa qualificadora que é penas de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Confere agora comigo o parágrafo 2º do artigo 303, que trata da lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, que diz: a pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, qualificadora do artigo 303. Confere agora comigo, meu guerreiro e minha guerreira, o Código Penal, artigo 44, que diz: as penas restritivas de direito, isso mesmo, as penas, meu guerreiro e minha guerreira, restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando, decore isso mesmo, inciso 1º, que diz: aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, beleza, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Aí você já sabe, artigo 302 e o artigo 303 são crimes culposos, mas veio a atualização da lei, meu guerreiro, minha guerreira, artigo 312b da lei 14.070 de 2020, disse que esse inciso 1º do artigo 44 não se aplica à qualificadora do homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor e nem na qualificadora da lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Linda questão, maravilhosa. Mostrei as qualificadoras, o parágrafo do artigo 302, o parágrafo do artigo 303, mostrei a atualização do artigo 312b, trazida pela Lei 14.071 de 2020, mostrei agora o dispositivo legal, é assim que se estuda. Se vir na sua prova algo parecido, é a questão que Robson Concursos criou aí para você. Fosse honra, tá gostando, se inscreve no canal, dê seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que mais precisam, meu guerreiro e minha guerreira. Mais uma questão 180, 2019, Banca Sebrasp, caiu para defensor público, diz o seguinte: situação hipotética, Simão praticou lesão corporal culposa enquanto conduzia veículo automotor, além de ter dirigido com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. O condutor apresentou carteira de habilitação vencida. Assertiva. Nessa situação, segundo o entendimento do STJ, Simão responderá pelos delitos de embriaguez ao volante e de lesão corporal na condução de veículo automotor, devendo incidir ainda a causa de aumento de pena por ter conduzido veículo automotor com a carteira de habilitação vencida. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão, meu guerreiro? Partezinha final deixou a questão errada, isso mesmo, meu guerreiro. Grave bem, CNH vencida não é nem agravante, nem majorante, meu guerreiro. Guarde bem, a Carteira Nacional de Habilitação vencida não é nem agravante, se você não sabe, vai lá na primeira parte dos crimes de trânsito, e nem majorante, ou seja, nem aumentativas de um terço a metade, meu guerreiro e minha guerreira. Questão erradíssima. Confere aí comigo mais uma questão, ano 2018, caiu para juiz, meu guerreiro. Diz o seguinte: se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e por conta dessa condição matar alguém, responderá pelo crime previsto no artigo 302 do CTB. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pelo agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Certo ou errado essa questão? Linda questão, você já sabe, questão certíssima, meu guerreiro. Caiu para juiz. Meu guerreiro, meu guerreiro, não vou mostrar agora a princípio porque a questão está certa, porque se você já percebeu, desde o artigo 312 ao artigo 312,
Todos eles nós já presenciamos aqui, trazido por Robson Concursos, questões de cada dispositivo desse, como cai em prova, crime de perigo de dano, 302, 303, crime de perigo concreto, 308, 309 e 311, e os restantes, crime de perigo abstrato. Agora trouxe aqui de bônus questões de cargos mais elevados para mostrar a você como também despencam nas provas os crimes de trânsito, principalmente a segunda parte que trata dos crimes em espécie. Caiu para juiz, linda questão do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata de que, Robson Concurso 302, que você já sabe, homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Mais uma questão, delegado de polícia, Sebrasp, ano 2018, diz o seguinte: situação hipotética. Após grave colisão de veículos, pessoas que transitavam pelo local, condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento deixaram sem justificativa de prestar imediato socorro às vítimas. Assertiva. Nessa situação, os terceiros não envolvidos no acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Força em honra, você já sabe aí, meu nobre guerreiro, o artigo 304 do nosso CTB, meu guerreiro, que trata de crime de perigo abstrato. Linda questão, isso mesmo, questão certíssima, terceiros. Quando ali assertiva, você já viu ali, meu condutores de outros veículos e pedestres alheios ao evento, ele não responde para a omissão de socorro previsto na parte especial aí do nosso CTB, mas sim, meu guerreiro, no Código Penal, artigo 129, se não me falha a memória. Mais uma questão, meu guerreiro, minha guerreira, 2019, Sebrasp caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal. Julga o item seguinte: Márcio conduzia seu veículo automotor produzindo fumaça em níveis superiores ao legalmente permitidos. Nessa situação, conforme o nível de fumaça exalada, a conduta de Márcio pode configurar tanto infração administrativa como crime de trânsito. Brincadeira, crime de trânsito na altura do campeonato, fumaça não, né, meu guerreiro? Questão errada, você já viu todos os crimes de trânsito do artigo 302 e o artigo 312B, meu nobre guerreiro, 312B, atualização da Lei 14.071 de 2020. Fumaça não, né? Aqui já quis abusar, né, meu guerreiro? Confere aí comigo de que se trata essa infração administrativa. Se você ainda não viu o vídeo de Robson Concursos tratando tudo das infrações, está lá, playlist CTB, atualizado com a Lei 14.071 de 2020, várias atualizações dentro das infrações de trânsito, está lá tudo completo, esquematizado, no final várias questões, por senhor. Confere comigo o artigo 231, transitar o veículo, inciso 3º diz, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo COTRAN, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização, ou seja, não trata aqui de crime de trânsito, mas tão somente de infração administrativa, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Confere aí comigo, ano 2017, CESP caiu para juiz, Robson, claro. Questões bônus aqui, meu guerreiro, mostrando a você altos cargos como cai em prova. Dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para dirigir ou habilitação é crime de perigo concreto, cuja tipificação exige a prova de geração do perigo de dano. Linda questão, meu guerreiro. Traduzindo aqui, isso mesmo, você já sabe questão certa. Traduzindo aqui o conceito trazido pelo Sebrasp para o cargo de juiz substituto, meu nobre guerreiro, o conceito de crime de perigo concreto, que você já sabe dentro do CTB 308, 309, 311. Dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para dirigir ou habilitação é crime de perigo concreto, cuja tipificação exige a prova de geração do perigo de dano. Se não tivesse dizido aqui, meu guerreiro, a questão aqui, geração do perigo de dano, já estava errado. Mas você sabe, a palavra mágica, a frase mágica, meu guerreiro, minha guerreira, gerando perigo de dano. A oração linda, gerando perigo de dano. Então, ou seja, crime de perigo concreto, dirigir automóvel na via pública sem possuir permissão para dirigir ou habilitação é crime de perigo concreto, cuja tipificação exige a prova de geração do perigo de dano. Linda oração, gerando perigo de dano, crime de perigo concreto, artigo 309. Confere aí comigo agora. Revisão. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, você já sabe, crime de perigo concreto, no qual as penas de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, força em honra.
Meu guerreiro, minha guerreira, acredito, mais uma questão 2017, defensor público diz: confiar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada em um estado de embriaguez constitui delito que tem natureza de infração penal de perigo abstrato. E aí, certo ou errado? Você já sabe, linda questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, questão certíssima, isso mesmo, crime de perigo abstrato, artigo 310 do nosso CTB. Confere aí comigo nossa súmula 575 do STJ que diz: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo automotor. Linda questão, meu guerreiro, tá gostando? Se inscreve no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que mais precisam. Decore a súmula, vai cair na sua prova o artigo 310, a súmula 575, que diz: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, você vai vencer! Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final do nosso estudo dos crimes de trânsito estratégico esquematizados para o nosso concurso da Polícia Rodoviária Federal. Espero que tenha gostado, meu guerreiro. Foi feito com amor e com carinho, deu muito trabalho, mas o objetivo de Robson Concurso é ajudar as vidas que mais precisam. E espero que no dia da sua prova você possa garantir a tão sonhada aprovação, acertar as questões e que Robson Concursos, de alguma forma direta ou indireta, possa ajudar você na sua preparação e principalmente no dia da prova você acertar a questão, meu guerreiro. Não pare por nada, não desista por nada. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você estuda todo dia, labuta todo dia, chega cansado, cansada do trabalho, descansa um pouquinho, toma café, depois volta a estudar no outro dia, mesma rotina, meu guerreiro. Trabalho e estudo, mas lembre-se de que a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos, meu guerreiro. Eu sei, é difícil, cansativo, muitas vezes bate ansiedade, a dúvida, mas acredite, você vai vencer. Eu não venci, eu venho de bairros humildes, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro, policial militar aqui do estado de Pernambuco por quase 10 anos, atualmente sou policial civil, meu guerreiro, por opção, passei em outros concursos, mas escolhi a Polícia Civil, reprovei muitos, mas também já passei em alguns, meu guerreiro, e hoje continuo estudando, gravando, labutando, meu guerreiro, minha guerreira, fazendo curso de Direito, sou ainda ameaça, delegado, promotor, juiz, já sou formado em Administração Pública e em Segurança Pública, mas continuo na luta, meu guerreiro, para ascender profissionalmente, pessoalmente, principalmente, ajudando as vidas que mais precisam com o canal Robson Concurso. Se eu venci, com você não vai ser diferente. Qual é o segredo, Robson Concursos? Só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, de fé, de esperança, meu guerreiro, porque você vai vencer. Acredite, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos, meu guerreiro. Amanhã você dando testemunho, contando a sua história, sendo exemplo para os jovens, sendo exemplo para você, para o seu bairro, para a sua família, fomentando também a educação, assim como o Robson Concurso está fazendo, porque já dizia Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Paulo Freire também disse: se a educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Ele também disse: educar é construir. Então, meu guerreiro, amanhã você gravando vídeos, dando aulas, ajudando vidas que mais precisam, meu guerreiro e minha guerreira, e sendo um exemplo. Vamos fomentar a educação, fazer essa juventude estudar, largar os crimes, largar as drogas e focar no seu sonho, no seu objetivo, principalmente porque a educação muda vidas, muda as histórias, meu guerreiro. A educação tem essa força. Então continue firme e forte no seu objetivo, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom, ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, se inscreve no canal, meu guerreiro e minha guerreira. Deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes.
Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Custa nada se inscrever no canal, dá seu joinha e compartilha mesmo. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém!